Boa, galera! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como sempre, a gente trazendo aí a galera, os popstars dos eventos de tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Camila, a gente vai falar um pouquinho sobre teste, sobre comunidade, um pouquinho sobre a carreira dela como full stack. E a gente vai falar também um pouquinho sobre a CodeCon. Para quem não sabe, eu conversei essa semana com o Pokémon BR, a gente lançou um vídeo, tá aí no canal disponível, reagindo à grade da CodeCon para tentar entender como é que vai ser o evento. O evento tem muita expectativa em cima do evento, a galera tá muito animada e a gente conseguiu trazer aqui uma palestrante do evento para poder falar um pouquinho mais sobre o evento, como é que vai ser. E é uma pessoa muito experiente já em palestras, então vai ser muito bacana conversar com ela. Seja muito bem-vinda, Camila Campos. E aí, muito obrigada pelo convite também. Estou animada de falar um pouquinho aí sobre mim, sobre minha carreira, sobre a palestra da CondeCon também. Isso é massa. Boa, bom demais, Camila, bom demais. Seja muito bem-vinda aqui. A maioria da galera que nos ouve aqui está começando normalmente na carreira de tecnologia, então aquela apreensão e ansiedade inicial que a galera normalmente fica para tentar entender um pouquinho das palestras. Normalmente é uma galera também que tem aquela dificuldade de pegar, captar a mensagem do evento e a saber como aproveitar bem o evento, né? Então, a gente está aqui para dar algumas dicas para essa galera, tentar também trazer um pouquinho do que vai ser a CodeCon, para o pessoal poder não ficar perdido e convidar também a galera, a gente vai convidar para ir para a CodeCon e assistir a sua palestra também, prestigiar aí. Isso aí, acho que vai ter muitas palestras muito incríveis, a minha especialmente, eu acho ela muito legal. A minha palestra sobre testes especificamente, né, eu já falo sobre isso já tem, não sei, quase 10 anos. Então é um tema que eu gosto muito, falo bastante sobre, acho que mesmo eu falando há tanto tempo, continua sendo super atual. E acho que é um tema interessante tanto para pessoas que estão começando e na carreira, como pessoas desenvolvedoras, né, quanto para a galera mais sênior também, que às vezes acaba não vendo tanto valor em algum teste ou tendo alguma dificuldade de criar e melhorar, entender o real valor que o teste tem para a nossa aplicação e para a arquitetura do nosso software como um todo. Perfeito. Camila, você é software engineer sênior, correto? E você conta um pouquinho de como foi sua carreira, como é que você chegou. Você sempre gostou de desenvolver? Como é que você chegou a esse cargo de software engineer, trabalhando em fintechs e palestrando aí ao redor do Brasil? É muito curioso porque eu diria que a culpa de eu estar em tecnologia é do Orkut, que é só a galera um pouquinho mais velha vai conhecer. Era sei lá, o antigo Facebook, o antigo Instagram aí, rede social muito famosa brasileira, no, sei lá, 2000 e pouco. E na época que eu estava no ensino médio, eu, assim, só sabia que eu queria fazer um técnico também junto com o ensino médio, e aí dentre as opções que tinha na escola que eu já estudava, tinha tecnologia, pensei, pô, passo o dia inteiro aqui no Orkut fazendo nada, então eu vou mexer com esse negócio de computador que deve ser legal. E curiosamente eu me apaixonei muito por programação, assim, já nas primeiras aulas do curso do técnico, então graças ao Orkut estou aqui. E comecei minha carreira, né, fiz esse técnico, depois me apaixonei por tecnologia, por programação especificamente. Entrei na faculdade de Sistemas de Informação na USP e ali para o finalzinho da faculdade comecei a procurar estágio e encontrei Acreditas, que na época chamava Bank Fácil, uma fintech. Na época tinha assim 15 funcionários. Quando eu saí, quase 6 anos depois, já tinha 1.500, 2.000. Então entrei como estagiária lá, muito metendo louco, porque assim, apesar de ter feito técnico, apesar de estar na faculdade, né, coisas práticas do mercado eu não sabia nada. Então, eu sabia, assim, lógica de programação, sabia desenvolver problemas simples, mas coisas de mercado mesmo, não sabia nada. Então, eu tive muita sorte mesmo de conseguir esse estágio na Acreditas. E fui crescendo na minha carreira desde então, assim, e aí, enfim, acabei continuando bastante no mundo de fintech. Depois da Acreditas fui para a Samap, que, entre outras coisas, faz maquininha de cartão. Depois passei um tempo na Genial Care, que é fora de fintech, né? É na área de saúde. E agora já vai completar quase um ano na Coinbase, que é uma
fintech gigantesca de cripto, né, com a missão aí de centralizar o mundo financeiro de alguma forma, e está sendo bem legal, bem desafiador. As outras empresas que eu passei eram muito pequenas, então, assim, estar na Coinbase agora está sendo muito massa, muito aprendizado. Maravilha, maravilha. Que bom. Eu sou cliente de vocês. Muita coisa boa. Muito bom, muito bom. Então, você começou no curso técnico, foi para graduação, então você já sempre, na verdade, sempre se encaminhou para dentro da área de programação. Você já começou como programador ou você passou pela escadinha de suporte, a galera, até chegar ao desenvolvimento? Como é que foi sua Não, carreira? eu já comecei direto como programadora, né? O estágio já Sim, foi com desenvolvimento de software, então não passei por essas etapas que algumas pessoas geralmente passam, né? E já desde o começo foi muito focado em back-end, que é a minha maior especialidade, né? Mas também, de certa forma, sempre fui muito incentivada desde o começo a resolver problemas como um todo. Então, já desde o comecinho ali como estagiária, já resolvia coisas um pouquinho no front-end também. E aí fui me especializando um pouco mais nisso, assim, né? Mas reafirmando, a minha especialidade principal é sim. back-end, é o que eu manjo mais, mas é aquele negócio de ser pau pauta da obra, né? Tem um problema para ser resolvido, às vezes implica mexer no front, às vezes implica em mexer em planilha, às vezes implica em mexer num aplicativo, enfim, várias coisas possíveis aí, às vezes é só escrever um documento, sabe? Ou mandar uma mensagem. Então, acho que minha carreira foi me moldando a esse sentido de ser um pouco mais full stack no sentido Sim. de resolver problemas. Acho que esse é o principal papel de uma pessoa desenvolvedora, sabe? Boa, maravilha. E você com sua experiência em fintechs, você tem alguma dica para a galera que quer começar? Você acha que começar por fintechs hoje é uma boa? A gente tem um monte de fintech, né? Então, talvez seja uma boa para a galera começar com fintechs, ou você acha que não, talvez não importe muito a área de atuação da empresa? O que é que você tem de dica para trazer para o pessoal? Na minha opinião, não importa muito, assim, acho que qualquer empresa é uma empresa, desde que tenha, assim, uma visão de negócio que faça sentido. O que eu diria é tentar estar num lugar onde você acredita no propósito, acha que a missão da empresa é algo que faça sentido para você também. Nem sempre a gente pode fazer esse tipo de escolha, então às Sim, vezes acaba tendo que trabalhar num lugar que a gente não acredita tanto, mas eu diria que, independente de ser fintech, de ser health tech, de ser qualquer outro ramo, se você acreditar no propósito da empresa, achar que aquele negócio faz sentido para você e para o futuro, só manda bala, e acho que isso que é mais importante. maravilha, maravilha, muito bom. Você, em algum momento da vida, você começou a encontrar o pessoal da comunidade, de eventos? Como foi esse encontro? Como é que você saiu de uma profissional para. Foi antes de se tornar profissional, na época da faculdade? Você já participava de eventos ou você veio descobrindo depois? Não, foi quando entrei na Acreditas, a galera costumava participar bastante de meetup. Acreditas, alguns anos atrás, costumava patrocinar bastante evento também, trazer meetups para dentro do escritório, na época era tudo presencial, Sim, não existia muito essa questão do remoto, então tinha bastante evento lá dentro mesmo da empresa, e a galera que trabalhava ali comigo sempre me incentivou muito a participar como, né, participante mesmo ali, mas também a falar um pouco das coisas que a gente estava fazendo de legal na empresa, do que eu estava estudando também, coisas que eu estava desenvolvendo. E acho que muito do que eu falo e do que eu aprendi é graças a essas pessoas que estavam comigo, de terem me incentivado a falar. Eu lembro que a primeira palestra que eu dei, inclusive, era sobre testes, que eu só fiz essa palestra porque eu estava ajudando a trazer um meetup para dentro da Acreditas, e precisaria de uma pessoa da Acreditas para falar sobre alguma coisa, e um colega, né, um amigo meu na época falou, fala você, pô, fala sobre testes que você está fazendo aí. Mas será? Não sei, meio, né, eu era júnior ainda, então nem sabia o que eu estava fazendo direito, mas graças a esse incentivo, assim, ter essa mão amiga, sabe, de falar de incentivo, de falar, pô, vai lá, você consegue. A gente tem feito coisas juntas que fazem sentido, então você pode falar para outras pessoas também. Então foi aí que comecei a participar mais ativamente de comunidade, começar a palestrar e pegar gosto por estar presente dessa forma um pouco maior dentro da comunidade. perfeito, perfeito, muito bom.
Você sempre teve essa aptidão para falar em público, para se comunicar? Como é que era? Normalmente a galera da nossa área é um pouco mais tímida, um pouco mais reclusa. Como é que foi para você isso de subir no palco e falar para a galera? Eu sou péssima nisso, né. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com seres humanos no geral. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, e na real palestrar foi um jeito de me ajudar a vencer essas barreiras, de me colocar, né, um pouco mais, me colocar mais à frente, né, de tipo conseguir vencer um pouco essa barreira de timidez, de introversão, para ser pra aparecer um pouco mais. Eu acho que, assim, diversidade é uma questão muito importante para mim e a gente vê muita, assim, quase nenhuma pessoa parecida comigo, em eventos no geral, especialmente palestrando. Então, eu vejo como, assim, eu me forçar a fazer essa coisa que não é tão fácil para mim, é importante para mim nesse sentido, porque, pô, eu estando ali, que é uma coisa que eu nunca vi, uma pessoa, eu nunca vi, ou quase nunca vi, né, pessoas parecidas comigo, podem incentivar outras pessoas a começarem a fazer isso também. Perfeito, maravilha, muito bom. Você sempre participou da comunidade Ruby on Rails? Como é que você conheceu? Como é que você chegou para a comunidade ao ponto de hoje representar e ser organizadora do Rails Grails? Conta um pouquinho de como foi essa trajetória, mesmo que porque normalmente você começa participando dos eventos, né? E é um momento talvez Hum, alguém te convida para poder palestrar, falar sobre alguma coisa, mas até você tomar a frente como hoje você é organizadora do Rails Girls de São Paulo desde 2015, né? Conta pra gente como isso. foi tomar essa frente ampla, né, dentro da comunidade. Massa, legal. Quando eu entrei na Acredita, estagiária, eles já usavam Ruby on Rails. Hoje, eles mudaram um pouco a stack, talvez tenha uma coisa ou outra de ainda em Ruby, mas era Ruby on Rails e desde acho que do começo eu me apaixonei muito pela linguagem, pelo framework, e participar da comunidade Ruby de uma forma geral é, assim, muito incrível. Você vê os eventos sobre Ruby, sobre Rails, a qualidade técnica dessa galera é absurda, assim, é uma coisa muito, muito louca. E então isso vai me trazendo para dentro da comunidade. E falando do Rails Girls em específico, só abrindo parênteses para explicar o que é, né? É uma comunidade que foi criada, se não me engano, em 2012, lá na Finlândia, e acabou se espalhando de forma muito descentralizada pelo mundo. E o objetivo é incluir mais mulheres em tecnologia. E a gente faz isso através de workshops de Ruby, de Ruby on Rails, né, especificamente. E atualmente a gente tem feito 2 eventos por ano aqui em São Paulo, um mais focado na galera que não sabe nada de tecnologia, né, Sim, mulheres, né, de que não sabem nada de tecnologia, e um outro para a galera que já sabe um pouquinho, já está ali ou no primeiro emprego, ou quase no primeiro emprego, querendo dar um próximo passo e evoluir um pouco mais na carreira delas, e obviamente usando o Ruby on Rails. E o Rails, como eu comentei, ele é totalmente descentralizado pelo mundo, então basicamente quem quiser organiza na sua cidade. Se alguém que não for de São Paulo quiser organizar na própria cidade, só me chamar que a gente dá todos os passo a passo de como fazer. E em 2015, que foi quando eu comecei o meu estágio, tinha mais uma menina que trabalhava comigo que conheceu o Rails Girls através de um outro projeto que existia na época do Rails Girls também, que era um verão de código, um Summer of Code, tipo um período de 3 meses de mentoria para mulheres desenvolverem um projeto em Rails. E através desse projeto que ela conheceu e foi mentora, ela conheceu o Rails Girls Workshop, e a gente simplesmente decidiu organizar. Então, eu, estagiária, ela já estava como acho que pleno na empresa, e a gente falou, pô, vamos fazer em São Paulo? Vamos. E a gente fez. Então, não fomos entrando aos poucos na comunidade, a gente só decidiu fazer, estamos fazendo desde 2015. Teve um hiato ali, né, na época da pandemia, a gente tá voltando com tudo aí, voltou com tudo desde do ano passado, 2024. Já, então, né, já tivemos 3 edições desde que voltamos da pandemia. E estamos planejando uma outra incrível e maior, assim, para novembro, dezembro de 2025, que é para comemorar esses 10 anos de Rails Girls, assim, vai ser muito massa. pô, maravilha, maravilha, muito bom. Que atitude muito boa, viu? Muito bom isso. Sim, Aqui na região onde eu moro, né, aqui em Salvador, tem muito pouco evento, né, muito pouca ação
a gente está retomando bastante isso. Tem a galera do DevOps que está também retomando um pouco dos eventos e tal. São Paulo é um pouco mais forte em relação a isso, né? Mas e Sim. a galera que não é do eixo São Paulo consegue entrar em contato com vocês, consegue trocar uma ideia? Como é que faz para entrar em contato com vocês nas redes sociais? Como é que é? Sim, só chamar a gente em qualquer rede social. O meu Instagram pessoal é @campusmila, com dois As no final. O do Rails Girls, Instagram é railsgirls.sp, @railsgirls.sp. E só mandar uma mensagem pra gente que a gente troca uma ideia. Tem o nosso e-mail também, contato@railsgirls.com.br. E só mandar uma mensagem que a gente entende, né? Se quiser organizar o evento na própria cidade, a gente consegue ajudar. Se quiser só saber mais sobre como a gente faz e por que a gente faz também, só trocar uma ideia, a gente adora falar sobre o Rails Girls. Inclusive, na última edição, a gente teve gente do Piauí, de Minas, do Rio de Janeiro, além de pessoas de São Paulo, até do interior de São Paulo também. E vieram só para o evento, sabe? Então, imagina você vir do Caramba. Piauí para São Paulo para aprender e ensinar a pessoa sobre programação. E já estamos conversando com essa galera para, pô, vamos fazer então o Rails Girls Piauí, vamos fazer o Sim. Rails Girls Rio de Janeiro, fazer o Rails Girls Minas Gerais, que deve sair em breve, esse já está um pouquinho mais encaminhado. Ó, perfeito. Aí a galera que tiver interesse aí, muito bom, já pega o bonde aí. Muito bom. Exato, exato, exato. Maravilha. Camila, então, você sempre tomou a frente da organização da comunidade aí já há muitos anos. Sim. E como foi para você participar de outros eventos, né? Fora do eixo da tecnologia do Ruby on Rails. Hoje você foi convidada e está palestrando na CodeCon, vai falar sobre testes. Você tem pessoas em comum da comunidade Rails lá? Como é que foi essa conversa para você palestrar lá esse ano? Legal. Acho que as coisas foram evoluindo aos poucos, né? Conforme as primeiras palestras que eu fiz não eram técnicas e foram em eventos de Ruby. Então, que foram basicamente palestras apresentando Rails Girls e pedindo patrocínio. Inclusive, gostamos de patrocínio, se alguma empresa tiver interesse em apoiar a Maravilha. nossa iniciativa, só chama com a gente que a gente manda o Media Kit certinho. A gente gosta de fazer evento de graça, né? Então a gente depende de outras empresas Sim. apoiando o nosso evento para que ele aconteça. Mas, enfim, eu começando a participar desses eventos, acaba conhecendo outras pessoas. Tem muita gente fora da comunidade Ruby que vai em eventos de Ruby também. Justamente o que eu falei, acho que a qualidade técnica de eventos de Ruby são é muito boa. E tem muita coisa que a gente fala dentro do mundo Ruby que se aplica para várias outras linguagens, Sim. né? Essa própria palestra sobre testes eu fiz primeiro voltada ao Ruby e na real ela se aplica a literalmente qualquer linguagem. E conforme eu fui participando de mais eventos, falando bastante, comecei a fazer palestras mais técnicas, comecei a falar sobre teste, comecei a expandir um pouco, conhecer mais pessoas, e aí foi quando eu comecei a ir para eventos que não eram necessariamente só de Ruby. Conheci o Pokémon, que me levou para alguns outros eventos, e aí a gente foi, sabe, expandindo até que, enfim, não fosse mais focado só na linguagem Sim. específica também. E além dos assuntos também, né? Comecei falando ali na questão técnica sobre testes em Ruby, depois comecei a falar sobre coisas que não tem a ver com linguagem nenhuma, que são questões mais arquiteturais, ou relacionadas ao domínio, né? O Domain Driven Design, que não tem a ver com linguagem nenhuma, né? Então, tanto faz se é um Sim. evento de Ruby ou não. Perfeito, perfeito. Muito bom. Maravilha, que bom. Camila, há muita gente que vai para o evento, vai para a CodeCon, inclusive, e vai para outros eventos. Aqui a gente teve esse ano a organização do DevOps Day Feira de Santana, que é próximo de Salvador Legal. também, que é no interior. Eu ajudei a organizar, o pessoal, a gente organizou o evento aqui, enfim. E a galera, muita gente nova chegando. É, e a galera normalmente não sabe como aproveitar direito o evento, né? Tipo, como é que eu consigo ir pro evento e trocar uma ideia com um palestrante, com você que vai palestrar lá? É só chegar e conversar? Quais são os momentos mais propícios para isso? Na hora do almoço, no happy hour? Como é que funciona? Eu acho que qualquer hora é hora, assim, né? Desde que a pessoa não esteja ali conversando com outra pessoa, não seja mal educado, né? Boa. Mas, assim, no geral, de todos os eventos que eu já fui ao longo da minha carreira, todo mundo, independente de ser palestrante ou não, está muito aberto a ter conversas sobre basicamente todos os assuntos. Então, eu sei que é difícil para algumas pessoas só chegar e começar a Sim. fazer uma pergunta aleatória, mas
assim, sabe que a pessoa do outro lado vai estar muito aberta para receber qualquer tipo de pergunta. Eu gosto muito de, como eu falei, eu sou tímida, né? Então eu gosto muito quando as pessoas chegam para mim depois da palestra, me puxam no cantinho, falam, oh, queria saber mais sobre tal coisa ou tal coisa ali. Então eu acho muito legal, assim, quando você chega na pessoa e faz mesmo a sua pergunta e fala lá, sem medo mesmo. É, não é tão fácil, mas é para algumas pessoas, né? Mas eu diria para se jogar e falar com a pessoa mesmo, se você tiver vontade, vencer o medo, tomar um golinho de coragem ali e seguir em frente. Maravilha, maravilha, muito bom. Agora falando mais especificamente da Codecon e do seu tema, né? Você vai falar sobre testes, como não odiar Sim. seus testes. Explica pra galera que tá começando o porquê que as pessoas odeiam os testes e o que esperar da sua palestra. Sim, é engraçado, né? Obviamente o título da palestra é para chamar a gente, né? Um negócio de tipo, caraca, como odiar seus testes, um título mais pesado. Mas a real é que mesmo assim, qualquer pessoa que eu conheço, assim, que ama teste profundamente, já teve um momento da vida que falou, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Por que que esse negócio existe? Por que que eu tenho que fazer isso? E a ideia é justamente, né, de trazer alguns padrões para ou mostrar algumas coisas do que não fazer e por que que os nossos testes acabam ficando ruins e a gente tem esse sentimento com relação a eles e como resolver esses problemas, né? O que que a gente pode fazer com relação aos nossos testes para que a gente não tenha esse sentimento de tipo, "Ah, não quero fazer isso, eu não quero olhar para esse negócio." Porque a gente, inclusive, eu não lembro, eu acho que é no livro do Pragmatic Programmer, estava relendo algumas partes esses dias e o cara fala no livro assim que tipo, um código sem teste, ele é um código ruim, basicamente, sabe? Então, ou assim, tipo, ou também que entende que, tipo, um código legado é um código sem teste. Então, o teste é uma parte importante. Se você quer escrever um código bom, um código decente, um código que evolua, você precisa ter o teste ali, sabe? Não existe não fazer o teste. Então, assim, a ideia inteira da palestra é mostrar, tipo, pô, o teste é importante, a gente sabe disso. Não ter teste é muito ruim, a gente acaba não fazendo ou fazendo testes ruins por causa de, né, alguma série de motivos que eu vou explorar um pouco na palestra e o que a gente pode fazer, né, ou coisas que a gente pode ter em mente para evitar esse tipo de problema. Perfeito. E pra galera que tá começando, normalmente eu acho que dificilmente quem começa. Talvez isso esteja mudando, né, ao longo desse tempo, mas dificilmente quem começa já escrevendo testes, né? Sim. Então, normalmente a galera vai escrever lá suas classes e seus métodos e normalmente deixa os testes pro final, ou enfim, não dá tempo de Uhum. fazer na sprint, sempre fica aquele problema de às vezes achar que teste é tempo a mais na sprint para poder, enfim, e você acaba negligenciando normalmente no início para quem está começando, Sim. que não entende, né, muito bem que o teste vai ajudar ali a garantir o comportamento da aplicação e tudo mais, né? É, Exato. o que que você recomenda para quem está começando, assim, procurar começar, assim, a aprender de testes? Um pouquinho de teste unitário, talvez? Como é que você orientaria alguém para começar a estudar um pouquinho sobre testes? Acho que a coisa mais importante, a primeira coisa, é entender o valor que um teste tem. O teste ele não é um trabalho a mais, ele não é uma coisa extra, ele não é uma coisa que está ali para prejudicar a gente de alguma forma, para gastar tempo. Ele é uma coisa que ajuda a gente, e ajuda a gente em vários sentidos. Ajuda a gente a escrever o nosso código melhor, ajuda a garantir que o código de fato está funcionando, ajuda a garantir, pô, se eu preciso mudar alguma coisa ali, eu tenho um teste, então eu consigo, né, fazer essa mudança aos poucos, e garantindo que essa mudança está fazendo sentido e que não vou quebrar nenhuma outra parte, né? Então, a primeira coisa é entender o porquê o nosso teste é importante e ter isso na cabeça. Tendo isso em mente, fica um pouco mais fácil de incluindo o teste na rotina do dia a dia, de começar a escrever bonitinho, pensar nos casos ali. E eu diria que tem duas grandes abordagens para a gente escrever testes, assim, ou começar a escrever testes. Uma, o que você falou, começar pequeno, então pegar as menores partes da sua aplicação, por exemplo, escrever um teste de unidade ali para ele. São testes que vão ser fáceis de escrever, vão ser muito rápidos de rodar, vão ser simples de entender. Então, para quem está começando, é uma ideia legal de começar por coisas pequenas ali. Outra abordagem que também pode fazer sentido é
meio que o contrário, começar por onde é mais complexo. Então, onde que é o fluxo mais complicado, mais crítico da minha aplicação? Eu tenho um fluxo, sei lá, de login ou de venda de alguma coisa, pô, um fluxo muito importante. Então, às vezes faz sentido começar a escrever um teste maior para aquela parte, para eu garantir que essa parte, que é a mais crítica, a mais importante, não vai quebrar e vai continuar funcionando. E aí, aos poucos, eu vou escrevendo, fazendo uma abordagem um pouco mais top-down, né, escrevendo testes um pouquinho menores que complementem esse teste ali. Então, acho que tem esses dois caminhos. Acho que os dois caminhos são super válidos, talvez para quem está começando e não sabe escrever testes menores faça mais sentido, mas para Sim. quem já tem alguma experiênciazinha e queira, na real, tipo, eu já sei escrever teste, eu já entendo a importância, mas preciso começar a adicionar teste na minha aplicação, talvez faça sentido seguir pelo segundo caminho de, pô, vou adicionar teste então para a parte mais crítica aqui da minha aplicação. E para quem está começando, Camila, eu vejo muita gente orientando. Às vezes a pessoa ainda está na universidade, está ali começando, no estágio. Você acha que já começar usando alguma ferramenta, ou você acha que não? Talvez a pessoa escrever só um código simples que faça uma chamada para função e faça os testes. O que que você recomendaria e acha sobre o uso de ferramentas? Acho que assim, a maior parte das linguagens modernas, elas têm ferramentas próprias para escrever testes. Então, no caso do Ruby, a gente tem o Minitest, que já vem junto, ou o Spec, que acho que é a principal biblioteca para escrita de testes dentro da comunidade Ruby. O Golang, por exemplo, já tem o teste junto com ele. No JavaScript tem, eu esqueci o nome, acho que é Jest, alguma coisa É o assim, Jest. que, né, Uhum. já é muito comum de ser usado junto, então eu diria para usar o que faz sentido para a linguagem que você está usando. Não, Perfeito. não acho que precise de nenhuma coisa externa a essas coisas da própria linguagem. Então, acho que o teste em si, ele está contido dentro do seu... Assim, tem vários tipos de testes, né? Mas esses Sim. testes de unidade, de Mais integração, os testes simplificados. que a gente é mais simplificados, a gente cria dentro da própria aplicação. Então, a minha sugestão é use as ferramentas da própria linguagem. E para todas elas vai ter sempre um artigo, um vídeo no YouTube, ou Perfeito. enfim, talvez alguma coisa no Instagram, ou qualquer outra, um livro que dedica sobre como escrever testes naquela linguagem, sabe? Em Golang, por exemplo, eu não lembro se é um livro ou se é um site que é do tipo Learn Go with Tests, um negócio assim, que você já aprende Go, aprende a escrever a linguagem, né, já aprendendo a fazer testes com ela. Então, eu vejo cada vez mais todas as comunidades, a comunidade de tecnologia de forma geral, se importando com testes e facilitando o aprendizado de teste para que ele venha aqui muito junto com o aprendizado da linguagem, sabe? Perfeito. Contextualizando um pouco mais para o pessoal que não entende, assim, porque o que que acontece, né? Quando a gente construía software antigamente, na época que a gente fazia igual a engenharia civil, no velho, no velho Microsoft, para poder fazer gerenciamento lá em cascata, não era muito Sim. comum, né, o uso de testes. É, Você pode trazer um pouquinho do conceito de como surgiram os testes, esse novo formato, né, que é recente para o mundo da tecnologia é recente, mas para a galera que está começando já chega meio que no Scrum, no Agile, ali um pouco depois Sim. dessa revolução, né, da forma de produzir software. Eu acho que os testes estão muito inseridos, né, nesse contexto. É, Conta pra gente um pouquinho de como surgiram os testes nessa forma de fazer software. Massa, legal, ótima pergunta. Acho que o primeiro importante ressaltar nunca houve software sem teste. A gente sempre testou o software que a gente fez. Só que antigamente, antes de existir, né, e de existir e popularizar testes automatizados, os testes eram completamente manuais. Então você fazia a sua aplicação, torcia para que tudo desse certo, entregava de alguma forma, ou tinha um ambiente de desenvolvimento, ou de staging, né, um ambiente de testes, ou mandava direto para produção, e aí quem testava era o usuário mesmo, né? Mas sempre teve alguma camada de teste, seja ela em algum ponto ali, mesmo que não fosse escrito em forma de código. E aí, imagino que lá para os anos 90, alguma coisa assim, na época também que começou o Manifesto Ágil, de começar a falar, pô, essa é a forma como a gente desenvolvia software antigamente, de ser muito waterfall, de seguir como se fosse um projeto de engenharia mesmo.
não dá tanto certo, a gente precisa abraçar mais as mudanças e estar preparado para que as mudanças vão acontecer. Se a gente tentar planejar tudo do zero até o final e só seguir o planejamento, a gente vai fazer coisa errada e vai demorar muito mais tempo do que se a gente for se adaptando e respondendo rápido, né, essas mudanças que acontecem no nosso dia a dia, aí que surgiu o Ágil, enfim, Scrum, XP, esse monte de metodologia. E nesse momento a gente começa a falar muito sobre testes também, porque os testes eles fazem parte dessa entrega rápida. Para eu ter um feedback rápido, para eu ter uma entrega que faça sentido, para eu conseguir fazer coisas incrementais, eu preciso de uma forma também automatizada de garantir que tudo esteja funcionando, que eu não quebrei nada no caminho. Então aí o teste começa a se popularizar, né, e começar a entrar dentro do fluxo de fato do processo de engenharia. E, né, retomando, dando um passo para trás, explicando o que é o teste, é esse mesmo teste que a gente fazia antes de verificar se tudo está funcionando com a aplicação rodando, a gente faz agora de forma um pouco mais micro, escrevendo um código que testa o nosso código de verdade. Então, o teste nada mais é do que um tanto de código que vai rodar, né, em cima do nosso código de verdade ali e garantir que está tudo funcionando, sem precisar ter uma interação humana que vai ver se está tudo rodando perfeitamente ali. Perfeito, perfeito, maravilha. Eu gosto muito de trazer esse conceito do surgimento dos testes automatizados, até porque testes, às vezes a galera acha que teste é uma coisa pequena, é só botar um teste unitário, mas é um mundo gigantesco, né? Tem Demais. várias camadas de abstração ali em cima, vários níveis de automatização. Como você falou aí, uma coisa é você automatizar escrevendo o código que vai testar o seu código, e ainda tem mais níveis de automatização. Eu não sei se você vai falar na palestra, você pode ir cortando se for falar para não dar spoiler, mas você vai chegar a falar alguma coisa de rodar testes em pipeline, automatização desse processo de rodar até o próprio código. Como é que funciona essa parte da automatização da automatização? Não, eu não vou chegar entrar nesse detalhe durante a palestra, né, de como rodar. Isso acho que seria a premissa, né, né, o foco da palestra é como escrever testes melhores, basicamente. Perfeito. Então, o rodar seria o posterior ali, né? Mas acho que assim, para a gente, para o teste, né, funcionar, para o teste fazer sentido, ele precisa é, a real a gente é preguiçoso, sabe? As pessoas, os seres humanos são extremamente preguiçosos. E para a gente conseguir fazer com que o teste faça sentido, ele precisa rodar de forma automática. Se Perfeito. ele rodar, se a gente precisar rodar manualmente, né, de precisar o tempo todo ficar lembrando, tipo, putz, eu tenho que rodar esse teste aqui, a gente não vai acabar não rodando, o teste passa a ser inútil. Então, ele ser automatizado e rodar, né, de forma automática ali no CI, conforme você fez o commit ou do teste, é extremamente importante. E, de novo, as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis de CI e CD, elas estão cada vez mais fáceis de configurar, cada vez mais simples de fazer. Então, tem, assim, você usa, por exemplo, o GitHub Actions, tem tudo pronto, você não precisa fazer quase nada, sabe? Você só copia um pedacinho de um arquivo ali e pronto, tá ali, já tá rodando tudo automático. Então, acho que cada vez mais tá sendo cada vez mais simples fazer as coisas do jeito certo. Perfeito, perfeito, muito bom. Muito bom. É importante e interessante a galera, principalmente que está começando a entender esses níveis de abstração, né? Porque são muitas camadas em cima de testes, até você chegar a testar quase como um ser humano, né? Usando de fato a interface gráfica. Enfim, existem vários meios de se fazer testes. Sim. Isso eu acho muito bacana. E entra aí também a figura do QA, né? O Quality Analyst, ou a pessoa que vai fazer a análise de qualidade do software. O que você pode falar um pouquinho sobre o papel do QA nesse processo de testes? A gente tem muitos memes na internet aí de QAs testando, testando as coisas de uma forma absurda. Então conta um pouquinho para a galera que está começando qual é o papel do QA e em qual momento pode dar conflito aí com o dev. Boa. Boa. QA é a pessoa responsável pela qualidade, né? Garantir a qualidade do seu software, ou seja, fazer com que ele esteja funcionando do jeito certo. Que também é uma responsabilidade das pessoas desenvolvedoras. Então, a gente, como dev, a gente não só escreve código por escrever, a gente escreve código para que, né, que faça sentido dentro da empresa, precisa garantir que o que a gente escreveu esteja certo e funcionando da maneira que
que é esperada. Então, esses papéis, eles são complementares, né? A gente vê muito em muitos lugares, muitas pessoas falando de QA como inimigo ou inimiga das pessoas desenvolvedoras, e na real deveria ser um papel muito em conjunto, de a pessoa QA geralmente está olhando numa visão um pouco mais ampla do software como um todo, pensando ali na qualidade, principalmente ali como o usuário está vendo o nosso produto. Às vezes a gente, como deve, está um pouquinho distante do usuário, então a pessoa que ajuda a garantir que esse processo né, esteja fazendo sentido, que esteja tudo funcionando. Pô, na real, não é muito melhor que uma pessoa, né, do seu time ache um problema ao invés do usuário achar um problema? Então, a gente, assim, não pode entender o que acha em algum bug como algo ruim. Tem que achar alguma coisa tipo, pô, que bom que você achou isso. Porque a gente pode, né, resolver esse problema antes de que cause algum problema. Às vezes, tipo, um problema que perde bilhões de reais Sim. por conta de uma coisinha besta ali que o usuário pode fazer, né? Assim, o usuário consegue fazer cada coisa absurda que Verdade. a gente não consegue imaginar o que as pessoas fazem, assim, né? Tipo, eles inventam um jeito de mexer no nosso software de você fica tipo, caraca, como a pessoa chegou nisso? A pessoa que às vezes tem um pouco desse feeling de, tipo, pô, deixa eu, né, dar uma malucada aqui, fazer Sim, sim. dar uma viajada, porque o usuário também dá uma viajada. Então, esse papel da pessoa que há de olhar e pensar bastante como usuário, a hora que está usando ali o software, seja fazendo testes automatizados ou manuais, né? Para complementar a nossa visão ali, como deve, até ajudar a guiar no desenvolvimento ali, quando o QA já entra dentro do processo, no começo do processo, de, pô, esses aqui são os casos de uso principais, é isso que a gente precisa cobrir, e aí a gente deve, consegue ver, tipo, beleza, eu consigo focar nessas coisas, sabe? Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. A galera que tá começando aí precisa também entender o papel. Às vezes também é muito difícil, né? Você entra no squad, imagina, você é estagiário, entra no squad, eu acho que o código talvez seja a parte menos difícil, né, para o estagiário Sim, aprender de fato e começar a uhum, produzir bem. Talvez existem tantos entraves no meio do caminho, né? Entender o negócio, entender o papel dele na squad, entender o papel das outras pessoas na squad, é um mundo muito novo para quem está começando, né? Você sim. teve alguma Acho que dificuldade no seu início? Como é que foi isso? Acho que a maior dificuldade é, de fato, entender o que está acontecendo, sabe? De fato, no geral, a parte do código é a parte mais simples. Isso, na verdade, quando você tem um código que está todo bagunçado, e aí entender o código realmente é bem complicado. Mas, no geral, se você está numa empresa que tem um código minimamente organizado, essa é a parte mais fácil. O problema é entender o negócio em si, o que a empresa faz, como a empresa faz, e como aquilo está traduzido dentro do código também. Então, pô, precisa adicionar uma nova funcionalidade, entender o que é aquilo dentro do universo da empresa. De tá, beleza, mas por que eu estou fazendo isso? Por que aquilo é necessário? E onde isso se encaixa na jornada? Acho que isso é a parte mais difícil. Para quem está começando, ou para quem já é mais sênior também, acho que é a parte mais Sim. complicada de todas. E aí o segundo passo que é, beleza, agora eu entendi como que isso se traduz para o código, sabe? A parte de escrever o código em si é simples, é só, pô, a gente tá aprendendo isso já é simples, entre aspas, né? Mas enfim, é só escrever código. Não tem muito segredo ali. A parte difícil é saber qual código escrever, sabe? Eu acho que os testes também, eles fazem muito parte disso, né? Essa compreensão. Eu acho que eles ajudam muito, porque Com normalmente quando certeza. você recebe um ticket que tem lá seus critérios de aceite, você vai partir, né, daquilo para escrever seu código, talvez os testes eles sejam fundamentais aí nesse ponto de guiar a pessoa nas regras de negócio e na funcionalidade, né? Eu acho que isso pode ajudar muito a galera também. Com certeza, acho que essa é uma das coisas importantes do teste, dele ser uma documentação viva da sua aplicação. De você, né, e por isso é importante fazer um teste bem escrito, um teste autocontido, eu vou falar bastante sobre isso na minha palestra também, de o quanto o teste estando bem escrito faz com que você entenda o código de verdade, porque o teste vai ter um exemplo, vai te falar como que é o input daquilo, como que é o output, para que aquilo serve, onde aquilo se encaixa no geral, tudo que aquilo usa de alguma forma, né? Então tá tudo ali dentro do teste, de forma que fique muito fácil de você entender o que o seu código está fazendo. Às vezes tem uma lógica super complexa ali dentro do código e você olha o teste e fala, pô, tá, entendi.
que está escrito ali, sabe? Sim. Fica uma documentação muito viva e esse é um tipo de documentação que é difícil você, né, deixar morrer, porque assim, você precisa deixar ela atualizada. Se você mudou o seu código e não mudou o seu teste, o teste passa a quebrar e aí não dá certo. Então o teste precisa estar atualizado, sabe? Então é uma garantia de que aquilo vai estar sempre vivo. Então talvez seja uma boa até para a galera que está começando, né? Acabei de entrar na empresa, peguei meu primeiro ticket. Supondo que tem testes na sua empresa, talvez começar pelos testes, né? Rodar os testes daquela funcionalidade para ver como é que está funcionando antes de você modificar alguma coisa, né? Talvez isso seja um bom Com caminho para a certeza, pessoa começar a entender o negócio daquela funcionalidade que ela está mexendo. com É, certeza, com certeza. isso é muito bacana. E assim, eu acho que aplicações que têm testes. Eu não sei se você concorda comigo e o que, que você teria a discutir sobre isso, mas você acha que aplicações que têm testes são mais seguras? Você afirmaria isso? Acha que tem um vínculo direto entre essas duas coisas, segurança e testes? Você diz segurança no sentido É um de código. tipo, A dificuldade de alguém invadir meu sistema, boa. talvez. Talvez Eu acho esteja que pode relacionado. ajudar, sim. Pode ajudar. Aliás, E. acho que como tudo na tecnologia depende. Uhum, Então, eu posso ter teste na minha aplicação, ter cobertura de 100%, mas os testes serem extremamente ruins, e aí ter teste ou não ter teste, assim, dá perfeito. na mesma. Eu, inclusive, preferia não ter teste do que ter teste ruim. É, então, que é uma coisa que eu falo na palestra também. Então, assim, o teste por si só não garante absolutamente nada. Mas se você tem testes bons que cobrem cenários de segurança, por exemplo, você garante um pouco mais de segurança dentro da sua aplicação. Por exemplo, uma coisa simples com relação à segurança de ter né, uma API, um endpoint que só é acessível se você estiver logado. Se eu faço um teste, a pessoa não está logada, me retornou um erro Uhum, ali, e eu faço um teste, a pessoa está logada né, e deu sucesso, pô, estou garantindo já um pouco de segurança para minha aplicação. Acho que aspectos mais amplos de segurança, talvez sim. não o teste em si não aborde, ou talvez sim, talvez existam testes específicos de segurança, eu nunca fiz, mas, sabe, ele ajuda, se ele for bom. Perfeito, perfeito. Então talvez a galera de SecOps possa chegar junto também, né? Com a galera de testes ou com o dev que está desenvolvendo Com alguma certeza, funcionalidade para poder ajudar nesse sentido, né? A com Codecon, certeza. inclusive, ela vai trazer, a Codecon vai trazer esse tema, né? O The Hacker Way. O hacker muito mais num sentido, talvez, de pessoa com curiosidade, que mexe nas coisas, Hum, muito mais nesse sentido. Eu acho que tem muito fit com esse tema também. Até para motivar a galera, né, a se jogar mais nesses temas que são mais difíceis de entender no início, talvez. Como é que tá essa sua expectativa em relação ao evento, em relação a esse tema? Você já deu uma olhada na programação? Conhece alguém que tá lá, vai lá palestrar? Como é que tá a expectativa? Com a expectativa super alta, eu vi o seu vídeo com o Pokémon sobre a grade, então eu tô um pouco por dentro do que vai rolar. Tem Boa. sim algumas pessoas que eu conheço, né, enfim, eventos passados, a gente acaba conhecendo uma panelinha de palestrantes ali, né? Então a galera é muito boa, com os assuntos super legais, acho que o tema é super interessante, né, de Hackaway, muito nesse sentido de curiosidade, de construir coisas, né, hackear o sistema, o Sim, padrão, assim, né, sabe, de fazer coisas um pouco mais, é, como eu disse, tipo, disruptivas de alguma forma. Então, eu tô super empolgado, acho que vai ser um evento super legal. Tem muita palestra com muito conteúdo massa. Tô até um pouco triste porque tem coisas legais acontecendo no mesmo horário, em trilhas diferentes. Então vai ser difícil escolher, mas eu tô muito empolgado. Acho que vai ser, assim, um evento muito, muito, muito bom. maravilha, maravilha. Você vai estar também na roda de conversas, né? Então você Sim. vai fazer sua palestra e depois vai estar disponível na roda de conversa. Como é que vai ser essa roda de conversa? Você pode explicar pra gente como é que vai ser? Já sabe como é que vai ser? Qualquer um vai poder chegar lá e trocar uma ideia, conversar com você? Como é que vai ser isso? Sabe que eu não sei? Mas eu imagino que seja em alguma salinha separada, alguma coisa assim. Não sei se vai ter alguém moderando, mas seria para conversar sobre assuntos diversos relacionados à palestra ou não. Eu já falei muito sobre arquitetura, sobre domain driven design, então
são assuntos que, se quiser trocar uma ideia também, e, né, enfim, é só colar na salinha na hora lá, e a gente pode bater um papo super massa sobre tecnologia de forma geral, sobre diversidade também, que é, né, o meu assunto preferido, talvez. Muito bom. Não sei exatamente como que vai rolar a minha roda de conversa no dia seguinte, né? Eu palestro na Sim. sexta e a roda de conversa no sábado. Mas achei muito massa essa iniciativa, né? De ter um espacinho reservado para conversar com pessoas que a gente admira de certa forma, né? Que estão ali para Sim. ensinar e passar algum conhecimento para todo mundo. Total. Eu acho que também vai ser um meio muito bom da galera que normalmente é mais tímida, né? Chega no evento e não sabe direito como chegar no palestrante. O palestrante é essa figura que normalmente é um pouco mais distante, assim, né? Ou pelo menos quem tá Sim, começando se sente um pouco mais distante do palestrante e tal. Talvez isso ajude um pouquinho uhum, a galera a trocar uma ideia e aproximar um pouco mais, né? sim. É um momento mais íntimo, né? Você tá na expectativa de alguma palestra específica? Quer dar algum spoiler de alguém que você sabe que vai palestrar sobre alguma coisa? Ou prefere deixar a Ih, expectativa pra galera no dia? deixar a expectativa pra galera. Muito bom. Show. Melhor, né? Então tem muita coisa muito boa, é difícil escolher uma ou outra. Eu já salvei alguns favoritos no meu aplicativo da CodeCon, mas não vou dar spoilers. Boa, boa dica, inclusive, a galera tem um aplicativo, tá, galera? Eu já baixei também. A galera que vai pra CodeCon vai poder favoritar as palestras que quer, que não quer perder, para poder Sim, receber a notificação ali na hora. Vai ter também, a CodeCon é gamificada, né? Então vai ter muitos games lá durante o evento. Então, para interagir também você vai precisar do aplicativo. Então fica a dica aí pra galera sim, já para baixar o aplicativo para quem for aí e todos os convidados também aí para CodeCon. A Camila vai estar lá, eu vou estar lá, Pokémon vai estar lá, uma galera muito legal vai estar lá e é isso, né? Camila, tem é mais isso aí. alguma dica que você queira dar para quem vai para CodeCon, para que possam tirar o máximo assim da CodeCon, possam aproveitar o máximo do evento? Tem alguma dica que você queira dar? Ou só ir e seguir, seguir aí a grade, vai na sorte, como é que é? Sim, eu diria para dar uma olhada na grade antes, né? Ver os assuntos que mais te interessam, usa o aplicativo favorito que mais acha interessante. Vá ver minha palestra, porque é a melhor de todas. Boa. Brincadeira. Muito bom. Mas acho que o mais importante de tudo é que tá todo mundo ali para aprender, seja palestrante, seja participante que está só assistindo, e as próprias empresas ali também. Então, pô, tira o máximo de proveito disso, tá? Né? Tem muito conteúdo muito legal, mesmo assuntos que talvez você não faça nem ideia do que é aquilo. Às vezes vale a pena assistir para, pô, agora eu sei um pouquinho daquilo ali, Sim, mesmo que você entenda, sei lá, 20% da palestra, é legal estar tá ali e assistir, porque, pô, agora você sabe 20% sobre aquele assunto. Se você quiser ir mais a fundo, você pode participar na roda de conversa com a pessoa, você pode ir depois e conversar com aquela pessoa de alguma outra forma, né? Ou só pesquisar sobre aquele assunto. Então, eventos como esses são organizados para aprender, sabe? Então, assim, usa o máximo disso, tipo, foca no seu aprendizado, tenta conversar com pessoas. Eu sei que nem sempre isso é fácil para mim, isso é extremamente difícil, por exemplo, mas tentar ao máximo, assim, tipo, tirar proveito de todo mundo que tá ali, que tem, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, independente do nível, independente do cargo, independente do quanto tempo tá dentro de tecnologia, e até se eu tá, tipo, mesmo se tá ou não dentro de tecnologia, sabe? Mesmo as pessoas de outro mundo têm muito para ensinar. muito bom, maravilha. Eu fazia muito isso, quando eu ia pra palestra, eu não conversava com os palestrantes não, no início, eu ficava mais na minha, mas eu anotava muito, então esse lance de anotar as coisas que você não sabe e tal, mesmo que sejam temas complexos e tal, pelo menos você tem uma noção, né, ah, não, essa ferramenta aqui a galera usa para teste, essa ferramenta usa para isso. Então, tipo, você começa a ter uma noção Exatamente. um pouco mais. E isso vai clareando, né, ao longo da carreira. Isso vai começando a fazer sentido, você vai conectando as coisas mais na frente. Eu acho muito legal essa dica aí de ir anotando e pesquisando em casa depois. Ou Sim, pesquisar o conteúdo do palestrante. Muitas vezes o palestrante tem algum conteúdo, alguma coisa, algum videozinho no YouTube explicando um pouco melhor aquele conceito. Isso é muito legal. com É, certeza. antes da gente encerrar, Camila, a gente vai entrar no último tópico aqui, que é o tópico mais
hypado, inteligência artificial, como é que a gente usa, assim, os devs usam muito normalmente IA para escrever testes, né? Dizem que a IA é muito boa para escrever testes, pelo menos testes mais focados, né? Não com um contexto muito grande. Mas como é que você já usa a inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho? Você recomenda? Tem alguma limitação que você queira pontuar? Não tem como, né, falar de tecnologia atualmente sem falar de Pois é, das IAs não tem como. generativos, não tem como não abordar esse assunto. Acho que, assim, não tem como não abordar e não tem como não usar. Acho que o futuro, eh, que assim, já está ditado de certa forma de que a gente precisa usar a IA para fazer o nosso código, seja para escrever teste ou para ajudar na escrita do código em si. Atualmente aqui na Coinbase a gente inclusive está usando um editor de texto chamado Cursor, que já tem uma Perfeito. IA embutida, ele é em cima feito em cima a partir do VS Code, e a galera tem incentivado a gente a, assim, fazer com que a IA resolva todo o problema pra gente, sabe? E tem rolado muito esse incentivo pra gente. É, mas claro, né, tipo, as IAs têm a sua limitação, então, às vezes ela vai fazer coisa que não faz sentido, e aí cabe a nós olhar o rolando ali para, né, que fazer com que aquilo passe a fazer sentido, arrumar o que ela fez errado, ou dar mais input para a IA para que ela corrija o que ela fez errado e aprenda para as próximas vezes fazerem correto. É, acho que uma questão com relação ao teste especificamente é bom tomar bastante cuidado, porque, né, assim, muitas vezes os testes são ruins, feitos pela IA, então eles funcionam, eles testam de fato o que precisa ali, mas eles não garantem, por exemplo, o que a gente comentou um pouco antes, de eu olhar para o teste e entender o que o meu código está funcionando, às vezes a IA não consegue fazer esse tipo de coisa. Então acho que precisa ainda ter humano para aquele teste, para que ele faça mais sentido, e dá para fazer isso junto com a IA. Então a IA ajuda a pensar talvez nos casos, a é, fazer a casca ali do seu teste, mas precisa ter esse olhar humano para garantir que o teste seja um bom teste mesmo. E acho que isso é verdade também para o código de verdade, sabe? Então, não basta só a IA fazer, a gente tem que ter esse olhar de falar, beleza, o que a IA tá fazendo ainda tá fazendo sentido, sabe? Talvez daqui para frente, daqui a alguns anos, não precise mais tanto desse olhar, ou cada vez diminua, né, essa parte mais humana. Mas atualmente, do que eu tenho visto, do que a gente está usando aqui, ainda precisa um pouco dessa validação mesmo, assim, sabe? E essa interação com a IA para que ela gere coisas que façam sentido de verdade. Perfeito, perfeito. Isso casa, inclusive, com aquilo que você estava falando antes, do não adianta ter teste aleatoriamente, né? Testes sem sentido, testes que não vão cobrir aquilo que tem o propósito de Exato. fazer. Então, Sim. realmente, não adianta o cara, vou dar um Ctrl A, gere testes e whatever, e acreditar que aquilo Sim. vai garantir o comportamento, ou vai garantir a segurança, ou vai garantir alguma coisa da aplicação, né? Exato. Perfeito. Ajuda bastante, mas é bom ter esse olhar humano de garantir que aquilo está fazendo de fato sentido, assim, não adianta o teste ele não adianta só ter teste, o teste precisa ser bom. Se Sim, você tem um teste ruim, aquele teste não está servindo para nada, sabe? Então é importante para fazer um teste bom de fato, a gente ainda precisa de olhar um pouco humano ali. Claro, e ajuda muito de fazer um monte de coisa já para você, é mais uma questão de validar do que escrever tudo do zero. Então, assim, acho que o importante, a moral é usar a IA a seu favor e não deixar a IA fazer tudo sozinho. perfeito. Talvez até também ficar atento ao que pedir para IA, né? Porque eu acho que Sim, inclusive isso é o principal, né? Assim, as pessoas às vezes acham que a IA vai fazer tudo por você, mas tipo, a IA não vai pensar no que você vai pedir para ela, né? Tipo, o mínimo, exato. o mínimo que você tem que fazer, e isso eu acho que só se adquire com experiência, né? Tipo, com o tempo, Sim, você trabalhando e errando muito, você vai ter a experiência de saber o que pedir, saber o que precisa cobrir ali. Criei um endpoint novo, eu já sei ali que eu tenho que fazer um teste, como você falou, de autenticação, um teste uhum, específico ali, então, para ter uma garantia mínima ali em cima do escopo da função, né? Então, sim, mas com é isso, a certeza. galera não acreditar que a IA vai resolver tudo e whatever. Eu não preciso mais escrever. Muita gente me diz isso, né? Não preciso mais escrever testes porque a IA vai escrever testes por mim. Mesma coisa para documentação, né? A galera acha que não, a documentação não precisa mais fazer Sim, documentação. A IA vai documentar tudo por mim. Mas não é muito assim, né? é bom tomar cuidado. Pois é. Quem sabe Camila, daqui a um tempo chegamos nesse nível, né?
Pois é, espero que não chegue tão cedo. Sim. Camila, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Esclareceu bastante para a galera aí sobre testes, sobre como vai ser sua palestra. Pô, muitíssimo obrigado pela sua participação. Esteja aí convidadíssima para vir outras vezes aqui no canal. Fique à vontade. Muitíssimo obrigado. E se você quiser deixar sua mensagem aí para a galera quiser te achar, onde é que te acha? Você tem algum videozinho, algum tutorial, algum videozinho explicando alguma coisa de teste, se a galera quiser te achar, como é que faz? Nossa, legal. Eu que agradeço pelo convite também, muito massa o nosso papo. Parabéns também pelo canal aí, muito legal mesmo. Pode contar comigo para as próximas vezes e para quem quiser me achar, @campusmila em todas as redes sociais. Atualmente o que eu mais uso é Instagram mesmo, então ali é onde eu vou estar por maior parte do tempo. Eu já fiz bastante palestras, falei já bastante sobre teste, sobre arquitetura, como falei, sobre Domain Driven Design, sobre eventos que está ali dentro de arquitetura também. E todas as minhas palestras estão no meu Speaker Deck, então se procurar dentro do Boa. Speaker Deck por Camila Campos, vai ter tudo lá. Algumas delas têm links para os vídeos delas também. Então, vai ter link no YouTube sobre isso. E siga Rails Girls também, é muito importante. @railsgirls.sp no Instagram. Aí no Twitter é sem o ponto. Mas assim, a gente tá meio triste com o Twitter, então não tem postado muito. Mas enfim, Instagram é a rede principal, no LinkedIn também é a mesma coisa, Rails Girls São Paulo. É, siga a gente, venha conversar sobre diversidade, tecnologia, sobre qualidade de código, sobre teste, sobre arquitetura, que, enfim, assuntos que eu amo falar sobre. E estou super aberta a conversar sobre em qualquer momento. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Camila. A gente vai ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê na CodeCon. O pessoal que vai estar nos acompanhando aí também vai para a CodeCon. A gente se vê lá na CodeCon. Vocês vão poder prestigiar a palestra da Camila. Vai estar lá falando sobre testes e a gente se vê lá. Muito obrigado, Camila. Valeu. Tiago.